Boa tarde, queridos telespectadores. Estamos entrando no ar com mais um programa Em Foco Podcast na TV, que é uma extensão do programa Em Foco Podcast na rádio, realizado todas as quintas-feiras por mim, apresentador Ricardo Lopes, e o meu amigo e apresentador, que hoje estamos aqui juntos, né, pela primeira vez, Jurandir Delphi, na rádio RVI 98,7 FM. Hoje estamos entrando no ar pela TV Metropolitana, canal 2 da Claro, para todo o Brasil. E temos hoje um entrevistado com um grande conhecimento, também conhecido como a enciclopédia humana, né? De questões iniciáticas, de maçonaria, enfim. Também estudante de hebraico, ex-policial não, né? Policial reformado, com grande conhecimento na área das ciências da maçonaria. Daniel de Souza Erdi. Boa tarde a todos. Tiro Souza. Não é Souza? Não é Souza. Só Erdi. Carlos Daniel Lima Erdi Ribeiro. O nome é bem comprido, pode chamar só de Daniel Erdi, né? O pessoal às vezes me fala que só faltou Orleans e Bragança, né? O nome comprido, o nome de príncipe. É um nome que chama atenção, né? E hoje também ao meu lado aqui o nosso querido, amado irmão, né? Amigo e entrevistador também, diretor do programa. Né? Tá vindo lá do Panamá. Vindo do Panamá hoje, especialmente para poder participar desse programa e ter aqui a presença do nosso ilustre Daniel Erdi. Até falei que se ele tirasse o chapéu, nem entrava no programa, tinha que fazer com o chapéu. Não, tinha chapéu. Isso aí. Panamá não tem jeito. Daniel, eu sempre iniciamos o programa, uma questão um pouco menos formal, de te perguntar quem é a pessoa. Por exemplo, semana passada estamos aqui com o Alexandre Cardoso, semana retrasada com o Celinho da Saúde, uma outra também tivemos com o inspetor de Polícia Civil, Henrique Placidino. E aí a gente sempre tenta colocar também quem é a pessoa humana que está aqui sendo entrevistada. Então, Daniel Erdi como pai, como filho, como profissional, se apresente para o nosso público. Quem é Daniel Erdi? Tiro Souza. Vamos lá, quem é Daniel Erdi? Os filósofos falam que é muito fácil falar de si mesmo, né? Apesar de eu não concordar com isso, né? Eu acho que descrever o outro é muito mais fácil. Mas quem sou eu? Vamos lá. Eu, para definir, sou casado com uma pessoa maravilhosa, a minha esposa Aline, que está até presente nos bastidores. Tenho 4 filhos, meu mais velho, que é meu primogênito, Rafael Leander, tem 26 anos, meu filho e meu irmão, a gente vai depois especificar um pouquinho mais isso.
tenho a Dominique, Alexia, com 21 anos, tenho o Lucas Daniel, com 17 anos, e tem lá o meu xodozinho, né, que me faz de gato e sapato. Já que ela tiver certeza disso, ela consegue muito mais coisa, que é a Agatha Kaline, de 11 anos. Sou um apaixonado pela vida, um apaixonado pelo conhecimento, né, porque conhecimento não ocupa espaço. Verdade. Então, sou um apaixonado pelo conhecimento, um apaixonado pela vida, um apaixonado por animais. Tenho 9 gatos, né? Minha casa parece um zoológico com meus gatinhos. Sou uma pessoa que amo viver. Eu acho que eu posso me resumir dessa forma. Legal. E quando foi que você se descobriu, iniciou os estudos, né? Você gosta tanto de conhecimento, de estudos. As ordens iniciáticas, como um todo, foi direto na maçonaria? Eu vi também que você é pesquisador, estudante de hebraico. Como iniciou essa senda de conhecimentos? Bom, eu acho que antes de falar da senda de conhecimento, é bom eu falar como me despertou a vontade de querer aprender alguma coisa. Eu era muito novo na escola, estava lá no primário ainda lá. Se eu não me engano, eu estava cursando a 3ª série na época, e eu lembro que os colegas, né, na hora do recreio, começaram a fazer uma rodinha para contar piada. E eu percebi que eu não sabia nenhuma piada. Então, eu passava sempre em frente a uma banca de jornal, decidi que eu ia comprar um livrinho de piadas para a próxima vez que tivesse uma roda de piadas. Isso, eu sabia contar alguma coisa. Guardei dinheiro do meu lanche durante alguns dias e comprei o livro de piadas e comecei a ler. E foi aí que, quando teve a oportunidade de se contar uma piada, eu descobri que eu era péssimo em contar qualquer tipo de piada. Mas a vontade de começar a aprender alguma coisa surgiu daquele momento. E tanto passar na banca de jornal e tentar comprar um livro de piada novo, eu acabei vendo uma revista, não vou lembrar agora qual era a revista em si, mas que estava na capa dela alguma reportagem sobre maçonaria. E aquilo me despertou, né, naquele momento, uma curiosidade em saber o que era a maçonaria. E claro que o meu contato com a maçonaria foi ser muito, mas muito depois. Isso tu tinha mais ou menos quantos anos? Eu devia ter ali meus 10 anos, 12 anos, e começou essa curiosidade. O despertar, né? O despertar pelo conhecimento. As ordens iniciáticas propriamente dita, eu comecei a ter um contato com algumas delas na minha adolescência, né? E com a maçonaria, por questões óbvias e legais da maçonaria, a partir, né, da minha maior idade, né, a partir dos 21 anos, que é o que a maçonaria permite. Mas, antes de continuar, eu tenho que deixar bem claro para os nossos telespectadores que eu não falo em nome da maçonaria, tá? Eu não falo em nome do Grande Oriente do Rio de Janeiro, a qual eu pertenço, exerço o cargo, né, de delegado do Grão-Mestrado para a Baixada Fluminense e região serrana. Eu não falo também em nome do Supremo Conselho do Rito Escocês, do Grau Antigo, do Rito Escocês Antigo e Aceito, né? Do Supremo Conselho de Jacarepaguá, ao qual eu faço parte, também não falo, né? Eu não falo em nome de nenhuma organização maçônica, loja maçônica. Você fala como um maçom livre. Falo como um maçom livre, né? Todas as opiniões que são aqui expressadas de maçonaria são de Carlos Daniel de Limer de Ribeiro. Né? Tem que deixar bem claro isso, porque senão o nosso telespectador pode dizer assim, poxa, está falando em nome da maçonaria, dizendo, não falo em nome da maçonaria, falo em meu nome. Como pesquisador dessa área. Pesquisador. Né? Que não necessariamente as pessoas precisam ser maçom para ser um pesquisador da maçonaria. Não, claro, de forma alguma. Que tem mais alguns, imagino eu, né, com conhecimento a mais, mas eu vejo, né, até algumas reportagens falando de maçonaria e pessoas que não são maçons. Pelo menos especulações, conhecimento, porque tem muito disso, né? A maçonaria, ela é muito antiga? Sim, maçonaria ela é muito antiga. Deixa eu tomar um golinho de água. Maçonaria. A maçonaria ela é muito antiga. Nós podemos dividir a maçonaria em 3 períodos, né? Que seria o período operativo da maçonaria. A palavra maçom ela vem do francês e ela significa construtor ou pedreiro. E nós descendemos de uma antiga ordem de construtores, né? E esse é o primeiro período que podemos dizer da maçonaria, a maçonaria operativa. Depois nós temos a maçonaria especulativa, que ocorre a partir mais ou menos ali, temos alguns registros de 1600, quando nós temos aí
iniciando nessa ordem de construtores alguém que não era do ofício de pedreiro. Então, ou seja, pessoas que tinham outros meios de vida, como monarcas, militares, clérigos, e depois nós temos a maçonaria moderna, a partir de 1717, quando é criada a Grande Loja Unida de Londres, que hoje é chamada de Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a maçonaria moderna, que vem ser esse modelo de maçonaria que nós conhecemos hoje. O que vem a ser essa maçonaria moderna? A maçonaria moderna são lojas que devem obediências, né, são filiadas a um grande oriente ou uma grande loja, que seria uma potência maçônica, que seria o que governa essas lojas através do seu grão-mestre. Entendi. E quando você iniciou, quando você realmente chegou, foi convite? Como é que funcionou isso? Dá para falar? Não Claro, dá para falar sim. A minha história de iniciar na maçonaria ela é um pouquinho meio fora do usual. A gente costuma dizer que tem duas formas de você entrar para a maçonaria. Tá? A primeira forma de entrar para a maçonaria é você ser convidado por um maçom. Né? O maçom ele te observa, geralmente ele é do seu ciclo de amizade, da sua família, ele te observa durante algum período e ele te faz, quando entende que você preenche alguns requisitos, te faz um convite para entrar para a maçonaria. A segunda forma de você entrar para a maçonaria é você conhecendo algum maçom do seu convívio e você pedindo para ele, olha, me escolhe, me indica algum dia para a maçonaria, né? E a minha forma foi fora do usual. Eu não tinha convívio com pessoas da maçonaria, assim, apesar de ter tio maçom, irmão do meu pai, eu não tinha essa ligação direta, e eu bati na porta de uma loja. Um dia eu olhei, movido pela aquela chama, aquela busca. A vontade, né? Isso. E aí eu bati na porta de uma loja. Cheguei lá, vi que o pessoal entrou de terno preto, bati na porta da loja, fui atendido, me perguntaram se eu era maçom, eu disse que não, eu não sou maçom. Mas gostaria de ser. Gostaria de ser. E falei aquela frase célebre, né, que alguns vão me entender muito bem. Poxa, eu tenho curiosidade de ser maçom. E aí chamaram o venerável da loja, conversaram comigo durante bastante tempo, preenchi uma ficha de propostas, passei por uma sindicância, passei por todo o processo legal, e como nada havia que me impedisse na minha conduta, na minha vida pregressa, né, ou na minha vida presente naquele momento, eu fui admitido na ordem maçônica, iniciei na ordem maçônica e ali... a gente costuma dizer, o véu de Ísis se descortinou, né? Os mistérios começaram a aparecer. Você iniciou com quantos anos? Eu iniciei com 20 e alguma coisinha, né? Vou dizer para vocês, em certas coisas eu pareço até, o pessoal fala que parece menino, rapaz, você não fala a idade, rapaz, eu escondo a idade, eu acho que eu olho no espelho, aí os cabelos vão ficando brancos, a barba vão ficando branco. Eu vou dizer o seguinte, eu tinha mais de 21, entendeu? Eu tinha menos de 100. Mas hoje eu tô fazendo reflexo também toda semana. Eu tô aqui, sabe que eu tô aqui pensando, imaginando, tá falando isso aí? Sabemos que o Daniel Herdi, é um maçom bastante desconhecido, né? Assim, pelo menos no Rio de Janeiro. A gente colocou nas redes sociais, tem muita gente. Tem até um grupo aqui que pega o Brasil todo, né? Um grupo de maçons. E aí, meu irmão Daniel, não sei o que, tal. Aí você falando essa questão, não quero nem levantar muito essa ideia mais, já que você falou que você bateu na porta de um templo maçônico que te admitiram, eu estou aqui imaginando a fila de gente, tem muita gente que não se maçom, batendo nas portas do templo aí, pedindo para ser maçom também. Olha, essa questão, às vezes, ela pode parecer um pouco mais polêmica, ainda mais para os meus irmãos maçons mais antigos, né? Que tinham aquele costume, aquela tradição. A maçonaria ela é bem tradicional, né? Ela segue muito as suas tradições. E tinha essa questão de você ser realmente convidado e o candidato ele passar ali por uma sindicância, uma peneira muito fina, e realmente tem que ser essa peneira muito fina, né? Admitir realmente homens livres de bons costumes no seio da maçonaria. Mas a minha opinião é que a gente tem que flexibilizar algumas coisas acompanhando a evolução do mundo, porque a maçonaria ela também é progressista, ela também acompanha esse progresso e busca esse progresso. Então, nós podemos, entre aspas, dizer, captar novos membros para a maçonaria, né? Dessa forma. Se a pessoa se interessa pela maçonaria, por que eu vou espantar essa pessoa e dizer, não, isso aí não posso te contar, né? Eu acho que a minha função como maçom é desmistificar a ordem
para a população em geral, para a sociedade em geral, mostrar o que é a maçonaria, né, e atrair as pessoas boas para o âmbito da maçonaria. Daniel, uma pergunta. A maçonaria é uma sociedade secreta? Não, de forma alguma, né? Pô, não é? Não. Todos falam que tem mistérios. Não teria um bode voando por lá? Que legal, a história do bode. Toda vez que a gente vai falar de maçonaria, sempre vem a pergunta do bode, né? Mas vamos chegar na pergunta do bode sim, mas vamos lá. A maçonaria, ela não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta, até porque a legislação do nosso país não permite a existência de sociedades secretas, né? E diversos países pelo mundo também não permitem a existência de sociedades secretas, mas nós somos uma sociedade discreta, né? A maçonaria, ela não é uma religião, tá? Fique bem claro. Ela é podemos traduzir como uma escola filosófica, uma escola de moral e bons costumes, ou até podemos dizer que ela é um sistema de moral que ela é velada por alegorias e ilustrada por símbolos. Alegoria é como se fosse uma história que sempre te remete a um ponto de uma lição moral, digamos assim, a grosso modo se falando. E símbolo é tudo aquilo que te ajuda a reter um conhecimento, ou como uma âncora que vai fazer você se lembrar daquela alegoria ou daquele ensinamento que lhe foi dado. Maçonaria, como eu disse, não é uma religião, apesar de ela ser espiritualizada, e um dos requisitos para que você se torne maçom é a crença em um princípio criador, a crença na imortalidade da alma e que você seja um homem livre e de bons costumes. Ou seja, uma pessoa que não seja presa à ignorância, que não seja presa ao fanatismo, né, que não seja escravo das suas próprias paixões, que é uma forma mais formal de se dizer. E a maçonaria prega esse princípio criador. E chamamos esse princípio criador de grande arquiteto do universo. Pelo menos no rito escocês antigo e aceito, que é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Né? Apesar de ser apaixonado pela maçonaria e praticar outros ritos maçônicos, como o rito brasileiro, a doniramita, né? Mas o rito escocês antigo e aceito é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. E a maçonaria, ela, se fosse uma religião, seria a religião perfeita. Porque ela agrega no seu seio homens de todas as esferas sociais, né, de todos os credos, e respeita as diferenças de cada uma dessas pessoas e convive em harmonia com todas as diferenças. Entendi. E a maçonaria é tudo igual? Como é que é essa questão de maçonaria? Eu chego em qualquer loja, é verdade que maçom em qualquer lugar, parte do mundo? Como é que funciona esse trâmite aí? Olha, nós temos sim, a maçonaria ela é universal. Né? A maçonaria, o maçom ele se reconhece, né, por toques, sinais, passos e palavras, e a maçonaria ela é universal. O maçom, estando em outro país, mesmo que ele não fale o idioma, ele vai fazer ser reconhecido por um outro maçom em qualquer lugar do mundo. Então, a maçonaria ela é universal, e nós temos a maçonaria universal regular, né, que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 3 vertentes regulares da maçonaria, que é o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e os grandes orientes e independentes estaduais, né? E são as 3 vertentes regulares da maçonaria brasileira. E o que você pode contar pra gente de maçonaria aí, cara? Fala tem segredos, pelo menos, né? Segredos tem. Eu só queria saber de uma coisa. Oba, claro. Todo mundo fala que maçom é rico. Rapaz, eu quero saber porque... Porque se for, também. É curiosidade, né? Pra ser rico, todo mundo quer, né? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte para vocês hoje. Vou revelar os segredos da maçonaria. Sério? Aí, sim, agora... Queridos telespectadores... Primeira coisa que eu vou dizer é que todo maçom é rico. Bom, todo maçom é rico. E que, realmente, a maçonaria tem segredos que eu vou revelar. Primeiro eu vou dizer o segredo da maçonaria. O segredo da maçonaria é que ela não tem segredo nenhum. Maçonaria não tem segredo. É uma crendice popular de que a maçonaria tem um segredo, tem algo escondido, tem algo que não pode dizer, que não pode revelar. Não. Maçonaria não tem nenhum tipo de segredo.
nós somos uma sociedade a qual todo mundo sabe da nossa existência, né? Sabe que nós temos um sistema de ensinamento, né, de moral, né, sabe onde fica o endereço físico da loja, né, e nós não temos nenhum tipo de segredo. Mas por que o pessoal não pode entrar na loja? Pode sim, nós temos sessões abertas ao público e temos sessões apenas para membros, a qual nós explicamos os significados desses símbolos, o significado dessa moral de uma forma um pouco mais profunda, né? E o maçom é rico? Sim, todo maçom é rico em conhecimento, né? Nós sempre dizemos que o conhecimento, a verdade, ela dignifica o homem. O maçom é sempre um buscador da verdade. Então, o maçom é rico. Então, está sempre assim. A história do bode, né? Que falaram, o bode é interessante. Toda vez que eu vou falar sobre maçonaria, alguém me pergunta, pô, e o bode? Vocês têm um bode lá dentro? Essa história do bode, né? Ela vem na verdade, de uma lenda que ela ficou até muito difundida, né, pelo escritor maçom, se não me engano foi o Zé Castellani, né, em um dos seus livros falando sobre essa questão do bode, que ele traz aí uma suposta lenda de que os judeus, né, judeus ali do primeiro século da era cristã, porque estamos aí no ano de 5.784, Shana Tová, beleza, depois a gente volta nisso aí. Os judeus do primeiro século, eles tinham o costume, né, de estar com o bode, né, e confessar lá os pecados dele no ouvido do bode, né, ali na região da Palestina. E esse bode, né, era um animal muito comum na região e o bode não falava para ninguém aquilo que ele ouviu. Tá. Durante a Inquisição... Se falasse... Durante a Inquisição, né, a Igreja Católica, né, durante a Inquisição, ela proibiu a maçonaria e prendeu os maçons, disse que os maçons eram torturados e... Como eles não diziam segredos, disseram lá pro Papa, olha, eles não dizem nada, estão igual o bode dos judeus, ouviram lá as confissões, mas eles não podem dizer nada. Mas, na verdade, você não tem aí nenhuma confirmação dessa história, nem, né, nos anais da Igreja Católica sobre essa questão do bode, né, e nem sobre... nos anais aí do judaísmo sobre essa questão. E também relacionam isso com a parte dos templários, né? Que pegam lá a figura de Bafomé, que diziam também ser um arquétipo da maçonaria. Da maçonaria, que não tem nada a ver com maçonaria, e também durante a Inquisição, que os templários foram presos, né, tendo até a morte do seu líder, Jacques de Molay, né, mas é uma longa história, a gente precisa de um outro programa para falar sobre essa parte de templários. E atribuíram essa figura de Bafomé aos templários e também tiveram toda essa perseguição. Então, como uma forma... isso depois foi ligado à maçonaria, né, pelas pessoas que vivem mergulhadas na ignorância, dizendo que a maçonaria tinha um bode, tinha essas coisas todas, e de uma forma jocosa, de uma forma de brincadeira, a maçonaria adotou, o maçom, na verdade, né, adotou essa figura do bode, né, como um mascote, e o maçom passa a chamar um ao outro de bode, fala bode, fala bode, fala bode, então virou uma brincadeira. Virou uma brincadeira. Então você não conta o segredo. Dizendo que o maçom não conta segredo. Então... Por falar em brincadeira, eu queria botar aqui um vídeo, mas vai dar para botar um áudio, né? Vocês vão escutar os telespectadores também, sobre essa questão de entrar na maçonaria. Achei muito engraçado. Vamos ver que o nosso querido Daniel Erdi, que é, né, um maçom de alto grau, tem essa questão também. Dizem que os maçons de primeiro grau não sabem muita coisa, e você que os mais elevados sabe todos os mistérios. Você está contando. Vamos ver se isso aqui é verdade. E tu agora da maçonaria? Pois eu não entrei, mulher. Eu tô tão feliz, mulher. Graças a Deus. Graças a Deus não, meu filho. Graças ao cão. Porque esse negócio aí não é coisa de Deus, não. Fiquei sabendo que lá tem mais de uma cabra. Ave Maria, eu fico toda arrupiada. Vocês também acreditam em tudo que o povo diz. Lá é um lugar bom, que é pra gente se transformar em pessoas melhores, menino. Isso é conversa, mulher. Isso é com o cão mesmo. Eles não quer dizer, porque eles têm um segredinho lá. Vai, homem, deixa de ser besta. Diga, nós não diz a ninguém, não. Ei, como é que tu tá lá mesmo? Se tu é pobre, lá só entra rico. A porra não tem, mulher, porque se ele enricar o raça é o que for. Por isso que o povo daqui ganha enricando ligeiro. Do nada eles enricam, viu? Eu sei do nada deles. Meu ré me embora daqui. É por aí mesmo, Daniel?
Isso aí é o que está no imaginário das pessoas, né? De que a população fala que a gente tem um segredo, que maçom é todo rico, né? Que a gente está infiltrado na política, que a gente está infiltrado no governo, que a gente domina o mundo, que é a ordem dos Illuminatis e que todo maçom é rico. Eu falei, todo maçom é rico de conhecimento, né? A gente busca sempre a verdade, o conhecimento. Vou dizer um negócio aqui, nós realmente estamos em todas as esferas da sociedade, tá? Então, nós temos irmãos que são políticos, sim, nós temos, policiais igual a mim, né? Nós temos aí no judiciário, né, juristas, temos motoristas de ônibus, temos taxistas, temos garis, né, temos comerciantes, temos professores, então, ou seja... Como toda organização, como todo sim, grupo, então, ou seja, nós temos, na verdade, pessoas em todas as esferas da sociedade, porque nós sempre pegamos aqueles homens que são bons dentro da sociedade, para a gente não importa, né, qual é a sua profissão, desde que você tenha uma profissão justa, digna, né? Não importa para a gente o quanto você ganha, desde que você consiga cumprir com as suas obrigações financeiras, sustentar a sua família, né? Não ter nome sujo, né? Não ficar devendo na praça, ser um bom pagador, né? Não tem nenhum tipo de mistério para você poder ser admitido na ordem, a não ser você ser uma pessoa de bem. Então, nós temos irmãos lá que são grandes empresários e temos irmãos que têm profissões mais humildes, né? Porque... chegou a um ponto que eu né, Jurandir, a gente tinha colocado aqui na pauta que a gente ia entrar nessa questão, da questão de realmente a maçonaria na política, na construção da nossa sociedade, da nossa legislação, o quanto a maçonaria é responsável. Mas você vai responder isso após os comerciais. Clínica Psicanalítica Serenamente. Nossa equipe multidisciplinar inclui psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e acupuntura. Contate-nos pelo WhatsApp 21 991 34 6146 991 34 6146. Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1819, Jardim 25 de Agosto, entre o Bradesco e o CCAA, em frente à Crefisa. Cuide da sua saúde mental na Clínica Psicanalítica Serenamente e alcance serenidade e bem-estar. Temos uma novidade que vai garantir a saúde e segurança do trabalhador. Delphi Medicina Ocupacional. Oferecemos o completo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais para ambientes livres de perigos. Nossos serviços incluem exames médicos ocupacionais, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não deixe de conferir nossos treinamentos diversos para manter sua equipe atualizada. Entre em contato pelos telefones 4101-1947 e 96480-7221. Estamos localizados na Rua Cardoso de Moraes, 61, sala 606, em Bom Sucesso. Priorize a saúde dos colaboradores com a Delphi Ocupacional. Sua equipe merece esse cuidado. Voltamos com o programa Em Foco, podcast na TV, apresentado por mim, Ricardo Lopes, e Jurandir Delphi. Estamos hoje com o entrevistado Daniel Erdi, falando sobre ordens iniciáticas, maçonaria e estudos sobre hebreu, não é isso? Linguagens hebreias. Hebraico. Bom, antes do comercial, estávamos falando sobre a questão da maçonaria na política, o quanto ela foi inerente em nossa política, na política americana. O que você pode falar para a gente? Olha, a maçonaria, ela está envolvida dentro do conceito de liberdade no mundo inteiro. Nós podemos pegar, por exemplo, na França,
né, com os ideais que todo mundo conhece, né, liberdade, igualdade, fraternidade, que diz que isso é um lema maçônico, e na verdade isso é o lema da Revolução Francesa, na qual a maçonaria estava completamente envolvida, né? Ou seja, tornando as garantias de liberdade após um governo muito absolutista. Nós podemos citar, por exemplo, na América do Sul, com Simão Bolívar, que promoveu, né, a independência de países da América do Sul, né, países que eram colônias da Espanha, e isso era um maçom muito influente. Então, ou seja, a independência da Colômbia, a independência da Bolívia, a independência do Peru, né, da Venezuela, tudo influenciado pela maçonaria e por Simão Bolívar. E aqui no Brasil, a história do nosso Brasil, ela se funde com a história da maçonaria e principalmente com a história do Grande Oriente do Brasil, né? A maçonaria brasileira, ela foi muito influente dentro da independência do nosso país, né? Com José Bonifácio, Gonçalves Ledo, o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro I, também era maçom. Também era maçom? Também era maçom, né? Também, inclusive, foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Então, a história da formação da nossa nação em si, né, da nossa república, do nosso Brasil, se confunde com a história da maçonaria brasileira. A maçonaria brasileira, por exemplo, ela foi completamente importante na extinção da escravatura negra no nosso país. Legal. Dá para falar um pouco sobre isso, Daniel? Porque isso é de grande relevância, né? Sim. Por exemplo... Eu não seria escravo hoje, né? Ô, irmão, ser escravo contigo não é deixar não, irmão. Nós tivemos, por exemplo... Podemos lembrar da Lei Eusébio de Queiroz, que, poxa, Eusébio de Queiroz fez um grande movimento na libertação, né, dos escravos, né, das pessoas pretas escravizadas no nosso país, um passado horroroso que eu não consigo entender, não consigo materializar na minha mente como é que um homem consegue escravizar um outro ou consegue se relacionar com alguém em detrimento, né, pela sua cor, pela sua religião. Por nada, nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos, não existe ser humano de qualidade A ou B. Eu até costumo dizer que não existe raça, eu sei que é polêmico falar isso, mas não tem raça de seres humanos, somos seres humanos e pronto. Né? E o sangue, no fundo, é todo igual, né? Apesar que o meu é meio azul. Entendeu? Mas, como eu estava dizendo, né, o Eusébio de Queiroz, né, fez a lei. Eusébio de Queiroz, ele também era conhecido como Visconde do Rio Branco, tá? Ele era maçom também, e ele fez em 1850 a lei do Eusébio de Queiroz, né, em 1871, a lei do ventre livre, ou seja, toda criança, né, filho de escravo nascido no Brasil era automaticamente livre, e ele também influencia, junto com a maçonaria, né, no dia 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura no Brasil. E isso também as pessoas vão falar, olha, mas teve muita influência da Inglaterra, né, nessa questão aí da abolição da escravatura do Brasil, por causa dos produtos manufaturados, mas a maçonaria na Inglaterra era muito forte, e a maçonaria da Inglaterra influencia o mundo inteiro dentro dessa questão abolicionista. Até porque uma premissa da maçonaria é homens livres, não é isso? Sim. A gente ouve isso aí. Não precisa ser maçom sim. Pra gente poder ouvir muito disso, né, gente? Sim, o homem tem que ser livre, né? Tudo bem que não é só o conceito de liberdade que a maçonaria fala, não é só da questão de ser escravo, preso, serviçal de alguém, mas também livre de consciência, uma pessoa que não seja presa às suas paixões. O que a maçonaria entende como preso às suas paixões? Pessoas escravas, né, dos seus fanatismos, dos seus dogmas, dos seus conceitos, que, na verdade, dizer preconceitos, né, que avalia o outro, avalia o seu próximo, né, como inferior por suas escolhas, ou seja, por escolha de sexualidade, por escolha de religião ou falta de religião, por poder econômico aquisitivo. Então, a pessoa que trata o seu semelhante dessa forma, ele é preso nas suas paixões, ele é escravo de si mesmo. Eu acho que o pior tipo de escravidão que pode se ter, né, é o homem ser escravo dele mesmo, ser escravo da sua própria mente. Interessantíssimo. Então, qualquer pessoa, no caso de qualquer religião,
né, pode se tornar um maçom? Sim, qualquer religião, a pessoa pode se tornar um maçom, né? Porque para que você seja maçom, como eu já disse um pouquinho antes, Sim. você tem que crer em um princípio criador, né? E você tem que crer na imortalidade da alma. Esses são alguns dos requisitos para que você seja maçom. Então, pessoa que professe qualquer credo religioso, então, ou sejam cristãos, eu tenho irmãos cristãos, inclusive que são líderes, né? Pastores evangélicos. É a maçonaria? Sim, porque... Eu ouvi dizer que também a maçonaria ajudou que Algumas o igrejas, evangelho, a igreja evangélica entrasse no Brasil. Sim, isso é interessante. Isso é verdade, isso? Sim, é interessantíssimo falar a história da igreja, vamos dizer, o protestante, né, o evangélico, no Brasil, ela é muito forte no Brasil e no mundo, graças à maçonaria. A primeira igreja evangélica fundada no Brasil, uma igreja batista, foi fundada por maçons. Eram missionários batistas que vieram dos Estados Unidos, que eram maçons, e eles fundaram a primeira igreja aqui no Brasil. Inclusive, o primeiro pastor, né, consagrado a pastor no Brasil foi dentro de uma loja maçônica. Né? Então, há muitas denominações evangélicas em si, elas são completamente ligadas e fundadas pela maçonaria. Às vezes a gente fala sobre algumas denominações, o pessoal fica até torce meio que o nariz. Eu nem vou citar algumas denominações, para o pessoal não torcer o nariz aí. Mas as pessoas podem buscar na internet esses tipos de conhecimento, que vai encontrar a fundação de diversas denominações evangélicas, né, graças à maçonaria. Mas, como estava falando, o cristão, o católico, o muçulmano, o judeu, o espírita, o candomblessista, né, e o espírita, seja de qual vertente ele for. Que quando chega lá, no caso, são todos irmãos, estão todos unidos ali com um objetivo único, então. Sim, qual é o objetivo da maçonaria? O objetivo da maçonaria, ele parece às vezes até meio ambicioso, mas o objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade. É isso que a maçonaria quer fazer. E como a maçonaria tenta tornar feliz a humanidade, como ela vai conseguir isso? A maçonaria consegue isso pegando a pinça, né, de várias esferas sociais, né, homens, né, bons, e transformando esses homens bons em homens melhores ainda. Então, pega esses guerreiros, né, forjam esses guerreiros dentro do conhecimento, que, como já dizia até o próprio Cristo, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, essa luz, né, que a maçonaria te dá, que é o conhecimento, a luz do conhecimento. Nós podemos até lembrar lá das nossas aulas de história no Iluminismo, né? Ou seja, a época de ouro, né, da busca do homem pelo conhecimento. Pessoal, o Iluminismo é um movimento que aconteceu, que rompeu a questão da ciência e da religiosidade, para não pensar que é o Iluminismo de Illuminati. Isso, né? verdade. E tínhamos lá como símbolo desse movimento do Iluminismo a lamparina, né? Ou seja, a vela, a luz do conhecimento. Então, a maçonaria, ela molda esses homens dentro dessa luz do conhecimento para que eles possam ser membros influentes e construtivos dentro dessa sociedade, para construir essa sociedade mais justa, mais feliz. E uma outra dúvida, se eu entrar na internet lá para querer entrar numa loja maçônica, alguma coisa, eu tenho como fazer inscrição pela internet? Não existe maçonaria pela internet. Tá? Pô, mas o que mais tem aí, né, Júlio? Quando eu vejo muita gente falando já me disso, convidaram, aí me pediram 10 mil para poder ingressar. 10 mil para poder ingressar? 10 mil. Rapaz, eu não tenho 10 mil para entrar para a maçonaria. Acho que tem que ser só rico para poder entrar na maçonaria. Foi o que eu pensei, entendi agora porque. Não, eu infelizmente, né, acompanhei aí durante algum tempo que tem surgido por aí em redes sociais, as pessoas recebendo convites para a maçonaria através de redes sociais, sessões magnas públicas, através de links pelo YouTube, pelo Instagram, né, e outras coisas assim, Facebook, e, poxa, não existe, é golpe.
Não existe essa forma de convite, de sessão, maçonaria por internet, sessão por internet, iniciação por internet, iniciação por videoconferência. Não existe, isso é golpe. Infelizmente, pessoas inescrupulosas criaram essa pseudo-maçonaria e se aproveitam de pessoas de bom coração, de boa fé, né? Pessoas bem intencionadas que realmente talvez dariam excelentes maçons e ludibriam essas pessoas aí e levam para isso, mas é golpe. Não acredite. Se recebeu um convite, né, por rede social, se recebeu um convite, né, por Instagram, Facebook, e-mail, é golpe. Maçonaria de verdade, maçonaria regular, ela não tem essas questões de internet. Legal. Daniel, agradeço, né, cara, você tá falando sobre isso, porque acho que é uma questão que desperta muita curiosidade. Acho que você desmistificar um pouco, ficou, acho que por muito tempo mistificada a figura maçônica, o maçom, o rico, sei lá, né, desculpa, mas é que a gente ouviu muito falar, até você viu aqui no vídeo, o anticristo e tal, e você colocar uma das questões, assim, primorosas de eu ter ouvido aqui, você ter falado, é a questão da escravatura. Eu lembro até um filme que teve, esse filme era de um maçom, né, que é bem conhecido, o Barão de Mauá, e que ele foi muito, assim, inerente nessa questão da escravatura. Ele tinha lá os seus colaboradores, né, ele não tratava como escravo. Era assim mesmo, ou aquele filme Barão de Mauá, o Imperador do Brasil, foi muito mistificado? Foi daquela forma? Bom, é claro que toda obra, né, cinematográfica ele tem a sua romantização, né, é claro, mas a parte real, né, daquele filme é exatamente isso que você me perguntou, é essa humanidade a qual ele tratava os trabalhadores, né, que ele não os tinha como escravo, ele realmente os tinha como trabalhadores. Ele foi importantíssimo também nesse movimento do progresso do Brasil e nesse movimento também de abolição da escravatura. Foi um papel importantíssimo, nossa, e uma figura que nós podemos assim dizer que é inspiradora. Inclusive, trazendo uma outra pessoa que eu não tenho a informação de ter sido maçom, mas que foi importantíssima também dentro desse movimento de escravatura, eu sempre gosto de falar muito dele, foi Luiz Gama, né? É uma figura que, para mim, ele é importantíssimo, mesmo não tendo nenhuma referência dele ter sido maçom, mas eu não posso deixar de falar de Luiz Gama, que para mim é um herói dentro da libertação da escravatura, né? Ele atuou como advogado de pessoas pretas que foram julgadas, né? Um julgamento, diga-se de passagem, justo na época, que eram escravos, que eram fujões, e ajudou a libertar muitas pessoas e conseguir a alforria de muita gente. Legal. Só para precisamos colocar a quantidade de pessoas que está entrando aqui no ar. Eu não vou conseguir falar. É muita pessoa agradecendo, falando. Leandro Cavalcante, Leandro Vinícius, José Henrique, Ricardo Frederico, Flávio Max, José Henrique, muita gente. Então, agradeço a vocês, né, nossos telespectadores. Acredito também que muitos seguidores desse gênio, né, da maçonaria, que é o Daniel Herdi, que está aqui, nos premiando, nos prestigiando com tamanha sabedoria. Né, Sim, e Grande. Daniel, antes disso, não vai escapar não. Uma pergunta que às vezes é uma curiosidade até que eu tenho, né? A maçonaria, ela tem, como se diz, é uma sociedade de auxílios mútuos? Ela ajuda as pessoas, a comunidade, aos irmãos? Como que funciona essa parte? Sim, a maçonaria ela tem um trabalho social, filantrópico maravilhoso, tá? Vamos deixar algo bem claro em relação a maçom com maçom, que as pessoas pensam que maçonaria é um grupo de mútua ajuda, é um clubezinho house, é um clube de uísque, é um clube de charuto. Não. Maçonaria não é um grupo de ajuda mútua entre irmãos, não é um network, uma rede de ajuda, mas ela é uma rede de filantropia. E aquela máxima cristã, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A maçonaria, ela
acaba aí, através dos seus membros, né, e de suas contribuições pecuniárias, financeiras, auxiliando na manutenção de hospitais, de asilos, de escolas, de orfanatos, né, distribuição de cestas básicas, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento jurídico, né, tudo custeado pela maçonaria. Só que a gente não revela nada, né? Se perguntar, qual hospital é mantido pela maçonaria? Fora do autoconto. Não, a gente não costuma falar. É uma coisa discreta, né? É realmente discreta. Ninguém precisa saber o que a gente faz. A única pessoa que precisa saber, ou melhor, o único ser que precisa saber, é só o grande arquiteto do universo, que sonda e conhece o coração de todos nós, né? Ele realmente precisa, ele vê todas as coisas, porque é onipotente, onipresente, onisciente. Mas a maçonaria realmente tem esse trabalho de beneficência pela sociedade. Olha, eu vou falar para você, assim, esse assunto maçonaria tem... Me dando curiosidade. Tem pano para manga, né? Dá vontade. Eu vou bater numa porta dessa. Acho que eu vou chamar por mais umas 3 semanas, que é muita pergunta que vem. E qual é a grande... Existe uma grande diferença da maçonaria a antiga para a maçonaria de hoje? Vocês mudaram? Como é que é? Você falou de outros ritos? Sim. A maçonaria, podemos dizer em um determinado momento que ela é milenar e que a maçonaria, né, o início da maçonaria se perde no tempo, né? Se você não consegue identificar o início da maçonaria, como falei, descendemos de uma antiga ordem de construtores. Mas, diretamente se falando, maçonaria como nós conhecemos hoje, tem um pouco mais de 300 anos de história. Mas por que um pouco mais de 300 anos de história? Porque o modelo de maçonaria que nós vivemos hoje, ele é uma loja maçônica governada por uma grande loja. Então, em 1717, lá em Londres, como eu falava antes, surgiu a Grande Loja de Londres, chamada hoje de Grande Loja da Inglaterra. 3 lojas maçônicas se uniram e formaram uma grande loja. E essa grande loja é governada por um grão-mestre. Então, o modelo que nós seguimos hoje são lojas que são filiadas a uma grande loja, né, ou a um grande oriente, que é comandado por um grão-mestre. Então, esse modelo que nós seguimos é isso daí. Então, as mudanças que a maçonaria teve foi essa. O que seriam os ritos? Cada região, né, do mundo acabou desenvolvendo pela sua cultura, pelas suas influências, uma forma peculiar de se fazer maçonaria, a qual nós chamamos rito. O que é o rito? O rito é aquele conjunto, né, de regras ritualísticas, né, ou melhor, aquela forma litúrgica de você fazer alguma coisa. Então você tem, por exemplo, dentro dos mais conhecidos e estudados mundo afora, e principalmente no nosso Brasil, o rito escocês antigo e aceito, ao qual eu faço parte, né? Você tem aí um dos ritos mais antigos em prática no Brasil, que vem da França também, que é o rito adoniramita. Você tem as Blue Lodges, né? Ou seja, o rito de York americano. Você tem o craft inglês, e você tem lá a maçonaria inglesa como um todo, né, dentro das suas diversas formas de maçonaria. Temos o rito brasileiro. O Brasil tem um rito próprio, criado aqui no Brasil, que eu amo e adoro. Temos o rito moderno, né? Então, temos diversos ritos, né? E o ritual em si, que é o escrito, né? Aquele conjunto de leis escritos ali que nós devemos seguir para fazer aquela prática. Esse ponto é reservado aos maçons, né? Mas todos esses ritos fazem parte da maçonaria. Não é uma maçonaria em cada rito desse. Não. É toda uma só. Todos esses ritos, eles fazem parte da maçonaria universal, né? E são ritos aí reconhecidos e praticados por essas potências maçônicas. Por exemplo, no Grande Oriente do Rio de Janeiro, a qual eu faço parte, nós temos em prática de rito o rito escocês antigo e aceito, nós temos o rito adoniramita, temos o rito de Schroeder, ou Schroeder, é alemão, eu sou péssimo em alemão, então depois, por favor, me corrijam aí se eu quiser, né? O rito brasileiro, e temos também
o rito escocês retificado, o REA. Então, nós temos 5 ritos em prática no Grande Oriente do Rio de Janeiro, né? E todos esses ritos, apesar de terem as suas particularidades, os irmãos se compreendem entre si, se reconhecem entre si, né? Porque tem algumas coisas que são comuns a todos esses ritos. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você também só vai responder após os nossos comerciais, e vai ter um videozinho também que acho que vai ajudar você a responder. O que é ser um maçom? O que é ser um maçom? Logo após os comerciais. Clínica Psicanalítica Serenamente. Nossa equipe multidisciplinar inclui psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e acupuntura. Contate-nos pelo WhatsApp 21 991 34 6146 991 34 6146. Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1819, Jardim 25 de Agosto, entre o Bradesco e o CCAA, em frente à Crefisa. Cuide da sua saúde mental na Clínica Psicanalítica Serenamente e alcance serenidade e bem-estar. Temos uma novidade que vai garantir a saúde e segurança do trabalhador. Delphi Medicina Ocupacional. Oferecemos o completo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais para ambientes livres de perigos. Nossos serviços incluem exames médicos ocupacionais, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não deixe de conferir nossos treinamentos diversos para manter sua equipe atualizada. Entre em contato pelos telefones 4101-1947 e 96480-7221. Estamos localizados na Rua Cardoso de Moraes, 61, sala 606, em Bom Sucesso. Priorize a saúde dos colaboradores com a Delphi Ocupacional. Sua equipe merece esse cuidado. Ela é tão linda, tão bela, aquela Cássia amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde o aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia, é concórdia. É harmonia, é concórdia. Um tríplice e fraternal abraço para os irmãos do mundo inteiro. E que tudo nos una sempre. Saúde, força e união. Retomamos, né, o nosso programa em Foco Podcast na TV. Eu, Jurandir Delphi, apresentador, entrevistando o nosso querido Daniel Erdi, maçom de alto grau, falando os mistérios da maçonaria aqui pra gente. Antes do comercial, perguntamos o que é ser um maçom. Botamos uma música ali inspiradora, inspiramos aqui o nosso irmão. E aí, o que é ser um maçom, Daniel?
A música inspiradora foi do meu saudoso irmão Luiz Gonzaga, rei do Baião, a Cássia Amarela, que para mim tem uma importância muito, muito, muito forte. Ser maçom. Olha, eu acho que eu posso definir o ser maçom como ser um cidadão honesto, cumpridor das leis, amigo da família, bom pai, bom marido, bom vizinho, que se importa com os menos favorecidos, inserido no seio da sociedade de forma positiva e que tenha o coração vibrante dentro dos ideais de justiça, liberdade e igualdade a todos os seres humanos. Profundo, hein? Profundo. E a gente sente essa verdade nas suas palavras, né, Jurandir? Tradicional, a gente sente liberdade, verdade. igualdade e fraternidade. A gente sente verdade nessa. E assim, a vontade que eu tenho é ficar aqui batendo papo mais 1, 2, 3 horas, né? Mas infelizmente temos que seguir o cronograma e o protocolo da rádio, da TV. Né? Às vezes eu tenho essa gafe porque a gente faz o programa na rádio e na TV. Então, perdoe aqui o entrevistador. Bom, vamos às nossas considerações finais. Por favor, primeiramente, o nosso entrevistador aqui, né? Eu Jurandir. agradeço muito, né? Mais uma vez, aprender um pouquinho com o nosso irmão Daniel Herdi, né? E agradeço a oportunidade, né, de mais uma vez, da primeira vez, né, depois de tanto tempo estar aqui hoje, né? Mas eu agradeço sempre ao nosso grande Deus, nosso grande arquiteto do universo, por estar respirando mais um dia e mais um dia de luta. Considerações finais, meu amigo, meu irmão Daniel Herdi. Eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo, o privilégio de ser maçom e poder hoje estar aqui falando sobre maçonaria, algo que eu gosto muito de fazer. Gostaria aí de mandar um tríplice fraternal abraço ao meu sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente do Rio de Janeiro, Jorge Gouveia Mello, ao meu eminente grão-mestre adjunto, André Vanderlei, ao meu filho e meu irmão, Rafael Leander, né? Aos todos os irmãos da loja 63, né, que é a Laço de Fraternidade, a todos os irmãos da loja 48, Cavaleiros da Verdadeira Luz, a todos os irmãos da minha excelsa loja de perfeição, Roberto Denis Bandeira de Mello, a qual sou presidente, e hoje ainda estarei lá indo preparar a loja para a iniciação do grau 14 dos irmãos. A minha vida hoje está uma correria, né? A todos os irmãos do Supremo Conselho do grau 33 e, na verdade, a todos os meus irmãos maçons espalhados pelo orbe terrestre. E só ele que vai entender? Dindinha, coraçãozinho para você, meu irmão maçom maravilhoso. Bom, meus queridos telespectadores do programa Em Foco Podcast na TV, da TV Metropolitana, canal 2 da Claro, com isso chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço a vocês por estarem conosco. Próxima semana eu não vou falar o convidado porque é uma grande surpresa, mas é um grande nome que vai estar na televisão e ele pediu o segredo. Então, conto com a sua presença, a presença de vocês conosco, mais um programa. Obrigado e boa tarde.